Está no ar mais um programa, Um Novo Olhar. Hoje eu quero te convidar a acompanhar junto comigo a história do Felipe Barak, uma história incrível que vai nos ajudar a superar muitas dificuldades no nosso dia a dia. Nessa dificuldade eu convido a você a refletir junto comigo uma pequena mensagem que nos diz assim: como é importante termos a certeza que Deus se importa conosco. Essa certeza que precisamos levar no dia a dia. Às vezes aquele dia a dia de tempestade, de dificuldade, de vendaval, temos a certeza, Deus se importa conosco, Deus caminha conosco. Com isso, eu quero convidar a você já deixar preparado a sua água próximo à TV, próximo ao seu monitor, porque no final estarei junto contigo abençoando, pedindo que Deus derrame sobre você a bênção e a graça. Agora, junto comigo, vamos acompanhar essa história incrível. Seja bem-vindo, Felipe Barak, que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô Dom, eu é que agradeço, na verdade, o convite. Confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei meio, opa, o que eu tenho a falar? Sei lá. Mas vamos lá. Que bom, mas todo mundo tem algo para contribuir, né? Sim, sim. Me fala um pouquinho sobre a sua família, de onde você veio, onde você nasceu. Bom, eu sou nascido e criado em Osasco, né? A cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. Minha família, eu tenho meu pai, minha mãe, né? E duas irmãs, uma irmã mais nova e uma irmã mais velha. E agora a mais nova integrante lá, minha sobrinha, a Clarice, que nasceu há 1 ano e 8 meses aí, que está fazendo a alegria de casa. Sobrinho, tudo de bom, né? Graças a Deus. Filho também. Me fala um pouquinho sobre sua criação, como é que foi, como foi seu desenvolvimento. Então, minha família, na verdade, meu pai sempre trabalhou, né? Minha mãe é dona de casa, desde que eu nasci e tudo mais. A gente morava em Carapicuíba e meu pai ele sempre buscou o quê? A praticidade para a família, né? A gente morava lá e aí ele trabalhou um bom tempo, até hoje, na verdade, num banco, né? Num grande banco aqui de São Paulo, e ele decidiu se mudar para Osasco, né? Nessa mudança para Osasco, a gente começou a estudar numa escola também lá próxima do trabalho dele, e ele sempre buscou essa proximidade nossa lá com a escola, né? Mas o que é mais legal assim é que meu pai ele sempre foi bastante rígido, né? Talvez pela criação dele também. Então a gente não podia fazer muita coisa, então a gente ficava dentro de casa, a galera ficava brincando na rua, a gente ficava lá no portão olhando e tal. E aí minha mãe sempre cuidando da gente e ele sempre trabalhando, né? Essa foi a minha juventude. E até que aos 15 anos eu consegui meu primeiro emprego, né? Estudando ainda. E eu consegui uma maior liberdade, consegui começar a fazer minhas coisas. Entendi. E essa criação um pouco rígida, era só da parte do seu pai ou da sua mãe também? Ou um era mais rígido, o outro nem tanto? Então, em casa eu sempre brinco, né? Que meu pai ele sempre foi ele mais rígido mesmo e a minha mãe sempre... meu pai brigava, ela até brigava às vezes, mas ela era mais quem dava carinho, quem cuidava mais da gente por conta dessa rigidez. Mas assim... Eu costumo dizer que o que eu me tornei hoje, tudo que eu passei, se não fosse meu pai, eu não estaria aqui para contar essa história também, né? Entendi. E você falou que com 15 anos arrumou seu primeiro emprego, foi do quê? Como foi isso? Como era você na escola? Então, é que assim, eu sempre fui por conta até eu só ficava dentro de casa, eu sempre fui um menino mais inteligente e tal, porque eu ficava mais estudando. E aí na escola eu passei um bom tempo da escola só mais estudando, não brincava, não zoava com o pessoal, que geralmente o pessoal, a brincadeira do pessoal era comigo, né? Porque eu era sempre o CDF, aquele menino que não entormava, o mais tímido também. Aí com o passar do tempo, né, com o amadurecimento também, na adolescência eu comecei a brincar mais com o pessoal. E eu vi ali na entrada do colegial, como eu tinha boas notas, eu consegui entrar naquele projeto Aprendiz, que foi até um projeto do governo, junto à escola que eu estudei, a Fundação Bradesco, que é um projeto do próprio banco. E aí eu comecei a trabalhar no banco, que eu morava do lado, estudava do lado, e eu comecei a trabalhar como contínuo, né, levando documentos dentro da matriz do Bradesco, e a partir daí comecei a desenvolver. Hoje eu estou até hoje lá no Bradesco trabalhando, né, me desenvolvendo. Tá. E me fala, nesse seu estudo, seu trabalho, e o que veio acontecer com você? Então, no final do colegial,
aquele negócio de, vai fazer vestibular, o que vai fazer e tal. Eu ia, a princípio, estudar aqui em São Paulo, mas uns amigos meus me falaram assim, vamos prestar vestibular no Paraná, né? Em Londrina, na UEL, Estadual de Londrina. Falei, legal. A gente foi, se envolveu tal, eu consegui passar no vestibular e eles não, né? Eu passei, eles ficaram, e na mesma época que eu comecei a passar no vestibular, comecei a namorar uma menina que morava em Londrina, um namoro meio à distância, uma coisa meio maluca, que foi muito legal pra mim, porque quando eu consegui, meu primeiro dia de aula na faculdade, eu estava lá, e aí eu comecei minha história em Londrina, que foi um pouquinho turbulenta e tudo mais. Tá, e o que seria essa turbulência? É que, na verdade, como que eu posso dizer? Sabe como é que é clima de faculdade, república? Os jovens, eles estão acostumados, né? Muda de cidade, está longe dos pais. E como eu era um jovem que estava sempre ali andando na linha com meu pai, como a gente diz, quando eu tive a oportunidade de ir para Londrina, primeiro que meus pais eram contra. Não, estuda por aqui, não tem porquê. Eu consegui ir, consegui transferência do trabalho, consegui continuar trabalhando e fui por conta própria, né? A contragosto dos meus pais. E chegando lá era festa, era tudo. Terminei meu namoro depois de um tempo e por conta do ambiente eu comecei a me perder, né? Me perder assim, a bebida, tal, tudo que tinha lá eu aproveitava e ia no embalo. E aí esse embalo, alguns conseguiam dar andamento na vida, estudar direitinho. Eu comecei a me perder porque eu realmente comecei a ter o vício no álcool, né? Que foi o que realmente me derrubou bastante. Tá. E questão química, foi o único que você chegou a experimentar? Conviveu ou teve outras? Foi, porque, assim, eu convivi com as pessoas, eu estava numa festa aqui, de repente tinham as pessoas experimentando de tudo, usando de tudo, só que eu tinha muito medo, né, porque eu vi algumas coisas que eu falava, não é possível. E aí o álcool, a princípio, porque estava lá próximo e eu achava que não dava nada, né, porque era só, era o que eu tomava e nunca usei outro tipo de droga. Tá, mas você bebia todos os dias? Chegou uma época na faculdade que eu ia todo dia sair da faculdade, ia pro bar, ou então eu nem ia pra faculdade, né? Porque aquele embalo, ou então você tá ali, depois você desiste de ir pra aula. Foi quando eu comecei a perder nota, comecei a me desvirtuar aí nesse caminho. E tinha problema no trabalho? Então, também tinha problema no trabalho. Para você ter uma ideia, chegava dias que eu saía, por exemplo, numa terça-feira, e era dia de chopp em dobro, não sei o que, eu ficava bebendo, quando dava o horário, eu ia dormir, quando eu acordava era 10 horas da manhã, eu entrava às 8, e tinha o gerente do banco batendo na minha janela, falando, Felipe, e aí, cadê você? Tem que trabalhar. E eu lá, tipo, destruído por conta dessa minha vida aí. Felipe, me fala, qual foi esse período que você viveu? Então, na verdade, esse período ele teve duas etapas. Quando eu estava bem no fundo do poço em Londrina mesmo, teve um momento que foi muito, muito tenso na minha relação com os meus pais. Porque meus pais não sabiam que eu bebia e eu sempre conversava com a minha mãe pelo Skype e tal. E eu não aparecia, às vezes eu aparecia só 10 horas da noite no final de semana inteiro. E aí um dia ela falou, vamos lá visitar o Felipe para ver o que está acontecendo. Em uma dessas visitas, eu estava voltando de uma balada. Os ônibus lá em Londrina, quem mora lá sabe, eles são circulares, né? Então eles ficam, se você não sai, não der sinal, ele não para. E eu fiquei umas 3 horas nesse ônibus, quando eu desci era 10 horas da manhã. Entrei pela portaria do meu prédio, o porteiro falou para mim assim, Felipe, seus pais estão na sua porta de casa. E nessa hora eu já dei uma acordada assim, quando eu olhei para minha mãe começou a chorar, meu pai, rígido, ele olhou para mim com a cara de tristeza, né? A gente entrou em casa e minha casa estava totalmente bagunçada. E minha mãe e meu pai falaram assim, você não tem estrutura para ficar aqui, você quer voltar? Aí foi a hora que eu decidi voltar, mas mesmo em São Paulo, na energia do happy hour do banco, eu ainda continuei, eu me dei uma melhorada, mas eu retomei esse problema, né, que eu sempre saía bebendo e tive alguns problemas com relação a isso. Entendi. Nós vamos aprofundar ainda nesse assunto, mas eu preciso dar uma pausa para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com um novo olhar e vamos continuar nosso bate-papo com o Felipe Barack. Felipe, você falou no bloco anterior que foram 2 momentos na sua vida, né? Você falou do encontro com seus pais em Londrina e também citou já a volta para São Paulo. Sim. Me fala esse segundo momento, como foi esse segundo momento? Então, o segundo momento, ele aconteceu exatamente nessa situação de
eu estar envolvido sempre em happy hour e tal. E aí, balada, e aí eu comecei Primeiro, que eu saí de Londrina, eu não tinha terminado a faculdade. Mas você não transferiu, parou? Eu tranquei, aí eu transferi para São Paulo. Só que mesmo assim, nesse intervalo de tempo, como eu continuei bebendo e tal, e toda essa situação me atrapalhou muito, né? Porque, só para você ter uma ideia, eu sofri 3 acidentes de carro que eu estava dirigindo e por conta de estar alcoolizado, juntar álcool com sono, com comida, eu me excedi e bati o carro. E aí, tudo isso na minha cabeça, você pensa, né? O que mais me marcou foi o Dia dos Pais. Eu saí com os amigos para uma festa e eu bati o carro Acordei na manhã do Dia dos Pais, num parque, sem saber o que tinha acontecido. E cheguei no almoço do Dia dos Pais, no guincho, ao meio-dia, e meu pai lá, me vendo naquela situação. Né? É muito complicado. E eu sempre penso na responsabilidade das coisas que poderiam ter acontecido. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas da mesma forma poderia ter acontecido, né? E aí, né? Como que fica? Entendi. Me fala sobre o sentimento que seus pais teve por ver você vivendo tudo isso e o que você sentia, com certeza, ver a tristeza dos seus pais. O meu pai, ele sempre me cobrou muito uma conduta correta, né? Porque meu pai é filho de pedreiro, é engenheiro, né? Seguiu os passos do meu avô, só que eu só tenho coisa boa de exemplo do meu pai. Meu pai, ele, por escolha própria, ele nunca bebeu. Se ele bebeu socialmente uma coisa ou outra só para não... Mas mesmo assim ele não gosta, né? Ele sempre foi trabalhador, honesto, meu avô também. E ele sempre me cobrou, eu nunca te dei exemplo negativo, por que você vai para esse lado desse jeito, mais cobrando? A minha mãe, ela sempre com o coração, mais coração, né, que meu pai, ela sempre me abraçou e sempre me falou, Felipe, o que eu precisar fazer para te ver fora dessa situação eu vou fazer. Ela fez simpatia, fez oração, a gente é espírita, né? Então a gente buscou tratamento e ela me pediu muito e me auxiliou para eu chegar no AA mesmo, quando eu estava bem numa situação de desespero, que foi meu 3º acidente, para tentar resolver esse problema na minha vida. Tá, e você então foi para o AA com a ajuda da sua mãe, com oração, com fé, e isso já tem como foi esse atendimento no AA e isso tá há quanto tempo? Olha, isso foi há mais ou menos 2 anos atrás e eu falo que foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Porque eu tenho 27 anos e na época eu tinha 25 e a minha mãe quis ir junto comigo, né? Mas a estrutura de lá é diferente, né? Vai só o dependente mesmo. E parecia uma coisa tipo, um aluno chegando na escola e eu novo e eu vi aqueles senhores, né? A maioria mais velho tal, que tinham um problema de vida de muito tempo. E eu me via numa situação, quando eu dei o meu testemunho, eu percebia tudo que eu tinha feito em tão pouco tempo, que eu tinha a oportunidade de mudar minha vida antes de eu chegar lá na frente com a família formada e tudo mais, todo um tempo de destruição que eu poderia causar na minha vida, porque antes você tá lá bebendo com seus amigos, a juventude ninguém acha que é alcoólatra. Todo mundo acha que tá tudo bem, que é festa, amanhã a ressaca bate, mas aí começa a beber de novo. Mas quando você percebe que o seu problema começa a afetar as pessoas à sua volta, principalmente a minha mãe, que foi meu anjo da guarda, minha protetora, eu via que eu tinha essa responsabilidade. E quando eu falei lá, eu chorei, ela chorou, e foi um momento de mudança mesmo, que eu percebi que eu não estava sozinho, que meu problema era um problema de fato, e que eu tinha como mudar. Daquele dia para frente, eu mudei realmente, né? E junto com o espiritismo, com tudo que eu busco na minha vida, graças a Deus. Amém. E você retomou o trabalho, estudo? Retomei. Na verdade, assim, o trabalho eu nunca parei, né? Eu continuei, tive alguns probleminhas, mas eu consegui me estabilizar. Hoje, graças a Deus, eu estou bem lá no trabalho. E a faculdade eu estou terminando esse semestre agora. Essas idas e vindas acabaram me prejudicando por conta de adaptação, de horário, mas eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu termino e vai ser dessa forma, né? Entendi. Você fala muito da casa espírita, me fala um pouquinho qual foi o fundamental dela, né, nessa sua restauração, nesse seu retorno? Então, graças a Deus, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu conhecia a casa espírita meus pais que me levaram lá. A gente chegou aí em outras religiões, mas a gente se encontrou lá. E lá eu encontrei o grupo de mocidade, né, que é aquele grupo de jovens que se reúne e tal. E ali eu tive uma identificação muito boa, porque eu era aquele menino tímido da escola, só que lá eu era acolhido.
E a partir daquele momento eu consegui me desenvolver, consegui ter mais amigos, né? Ter uma situação diferente na minha vida. E tanto que quando chegou a minha maioridade, eu já assumi como dirigente do grupo, né? O jovem que ajudava os outros jovens a conversar, a gente debater os temas religiosos, os temas atuais. E o que aconteceu? A minha responsabilidade era grande, porque em meio a toda essa turbulência, eu era dirigente em alguns momentos e eu caía nesse meu vício. Então, do momento em que eu consegui me recuperar para frente, eu tive a oportunidade de compartilhar com eles essa minha história. E hoje eu não escondo isso dos jovens que eu frequento, que eu oriento, porque para eles é importante saber que você pode até errar, mas se você puder minimizar isso, você se torna uma pessoa melhor, você consegue seguir adiante. Entendi. Você falou que é dirigente de uma mocidade. Qual o nome da mocidade? O nome da nossa mocidade é Mocidade Pais e Filhos. Eu vou pegar esse nome e eu vou pedir para que você fale algo para os pais que talvez estejam passando pela mesma situação. Olha, eu acho que é muito importante, em todos os momentos, a gente buscar, como pais, até os filhos também, o diálogo, né? O que é importante? Porque às vezes você tá presente numa situação de problema, você não sabe como lidar, ou então você às vezes não tem um problema inicialmente. Mas a gente está sempre distante, os pais estão mais trabalhando, os filhos eles estão conhecendo novas pessoas, novas influências. E o simples fato de você conversar mais com seu filho, de você buscar o amor dentro da sua família e encontrar realmente essa proximidade, você minimiza muitas coisas. Às vezes o pai ele já bebe alguma coisa, ou então ele tem uma situação dessa, mas a gente pode aprender com os nossos erros e buscar dentro da família essa unidade, essa união, realmente para ajudar, de fato. Entendi. E me fala, para mim não, mas para todo mundo que está nos assistindo, aos filhos, qual o conselho que você dá? Talvez um filho esteja passando pela mesma situação ou vê um pai passando pela mesma situação. Olha, para os jovens, eu que gosto muito, eu estou envolvido, minha esposa ela brinca que quando eu estou com eles, eu fico na mesma idade dos adolescentes. O que eu falo é que assim, tem coisas que às vezes ela parece muito legal, porque você está num ambiente que parece que é divertido e tudo mais, mas é importante você ter a consciência de que às vezes coisas que parecem muito legais, não necessariamente ela é bom para a sua vida. Às vezes você acha que você, para perder a timidez, tem que começar a beber, para você se envolver no grupo, você tem que começar a beber, mas a gente sabe que é uma droga lícita e que ela te dá o caminho para outras, né? E o jovem, ele tem essa consciência, de que ele pode realmente ser alguém diferente, sem ter influência de nada, que ele pode curtir, se divertir. Eu tenho vários amigos, inclusive da mocidade, que nunca beberam e eles são, tipo... A gente brinca, parece que tá bêbado, mas bêbado assim, na verdade tá divertido, uma pessoa que não tem nenhuma necessidade disso. Às vezes a gente acha que tem essa necessidade, mas não tem. A gente com bons amigos, com boas influências, a gente consegue superar isso. Entendi. Felipe, muito obrigado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua mocidade, que Deus continue iluminando o seu caminho. Amém. Você viu a importância da fé, da família, dos amigos para vencermos as nossas dificuldades? Eu convido a você agora a ser uma pessoa de fé. Eu convido a você a ser esse familiar, a esse amigo que contribua com os outros na sua caminhada de dificuldade. Nessa certeza, eu quero me unir a você a depositar no altar de São Miguel os seus pedidos e as suas orações. Juntos, vamos pedir que os céus mandem sobre nós a bênção sobre nossa casa, sobre nossa família. Reze junto comigo a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Agora, pegue seu copo d'água. Vamos pedir a Deus que derrame a bênção sobre esta água, para que aonde ela tocar, possa ser a mão do Cristo tocando, e quem dela beber possa estar sendo lavado pelo sangue do Cristo derramado na cruz. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado por estar conosco neste momento e eu convido a você a curtir, divulgar, compartilhar o nosso canal no YouTube. Obrigado, que Deus te abençoe.